Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e eu não te conheci na comunidade. Sabe onde que eu te conheci? Eu não sei Ah, se você vai lembrar. Eu ajudei a Karine num evento que ela fez lá na Francouve. e E na você Fran... falou lá. Foi Dei lá que uma eu te palestra conheci. sobre networking, é verdade, é verdade. A Karine, a Priscila, acho que da Camil estava lá também. Tinha uma galera, é verdade. A Daniele Temosi, que também participou da comunidade. Então foi lá que Sim, eu conheci o Rondney. que legal! Nossa, é verdade, eu lembrava não. Que bacana. Nossa, aquele dia foi super bacana. Acho que foi talvez um dos últimos encontros ao vivo, assim, que eu participei. Depois veio pandemia, enfim, né? Tudo isso que a gente já sabe. Ainda acho que você morava aqui na época ainda, Morava no não? Brasil ainda, morava no Brasil. E para quem não sabe, quem está acompanhando a gente aqui, eu falo diretamente do Canadá, das terras que estão começando a ficar geladas agora, né? Até pouco tempo atrás estava bem quente, agora o inverno está chegando, está começando a ficar bem geladinho por aqui. É uma live internacional, gente. Muito Mudando chique, de muito chique. outro. Que legal. Mônica, então é o seguinte, olha só. A gente está aqui hoje para falar, né, sobre as boas práticas de T&D, né, do profissional de T&D dentro das suas atividades e alguns pitacos no finalzinho nossos para 2022. Mas antes da gente entrar, a gente fala um pouquinho aqui de como a gente se conheceu, mas eu queria saber da Mônica. Como que T&D apareceu na vida da Mônica? O que, né, aconteceu lá no comecinho? Enfim, conta um pouquinho da sua história para gente. É curioso. Eu fiz um stories recentemente me apresentando no meu perfil, porque eu não tinha esse negócio de me apresentar, né? E eu fiz uma reflexão e eu peguei como base essa reflexão que eu já era apaixonada por TI e não sabia há muito tempo. Há muito tempo, assim, eu falo muito tempo, quando eu brincava de escolinha, professora com os primos, quando não tinha primo, tinha boneca, e quem era professora era sempre eu, assim, eu gostava de ser professora. E com isso eu fui entrando em grupos sociais, então sempre trabalhei ou na igreja, era catequista, ali no grupo, a igreja católica tem muitos grupos, né? Sim, Pastoral da juventude, pastoral disso, daquilo, eu sempre estava me envolvida em coisas. Depois veio a escola, eu acabei dando aula fundamental. Penso assim, no meu primeiro emprego, o meu primeiro emprego foi eu que criei. Eu dava aula de reforço escolar para alunos que estavam abaixo da minha. que Ela na demais. escola, ia lá na escola e falava assim: você convidar mais 4 coleguinhas para vir aula, a sua aula fica de graça. E aí tinha um quartinho na casa da minha mãe com uma mesa redonda, uma lousa branca e eu dava aula de reforço escolar. Então, quando eu começo a pensar treinar ou compartilhar conhecimento e ajudar me remete muito a essa época. Agora, o meu primeiro contato com treinamento e desenvolvimento na organização foi por volta de 2019 ou 2009, olha isso, 2009, e a empresa não tinha integração, não se falava muito em integração, de Uhum. fazer um. Mas, poxa, a pessoa estava chegando na escola, na empresa, a gente tinha que apresentar a empresa, falar das regras básicas da empresa, e eu montei a minha primeira integração. E quando eu entrei, era uma sala de reunião, não era nada, era uma sala de reunião, e eu recebi, eram 9 colaboradores, como 9 pessoas, uma delas eu tenho contato até hoje. E eu fiz aquela apresentação da empresa, consultoria na época. Quando eu terminei, eu estava tão feliz em ter apresentado a empresa, em ter recebido aquelas pessoas que eu falei, eu quero fazer isso pro resto, porque é Legal. óbvio que pessoas, mas eu fui muito mais impactada aquele dia. E aí eu descobri que eu era apaixonada por gente, por treinamento e envolvimento. E eu costumo até dizer, né, que a minha certidão de nascimento é de São Paulo. O que eu tenho de São Paulo é chamar Muguzá de Canjica. E que toda fala que eu sou pai, mãe, alma, coração. Só faltou ter nascido lá. E, e eu acho que é isso. Essa pessoa, assim, é aquela coisa, né? Apaixonada, mas apaixonada para transformar, não Sim. apaixonada como.
eu dei esse clique. Em algum momento da minha carreira que eu dei o clique de mudar essa paixão por gente, essa paixão por movimento, não para ser um eterno apaixonado, mas ser aquele apaixonado que quer mudar, que quer transformar, que quer pensar em outras possibilidades. Não, sem dúvida. E é legal saber, eu gosto sempre de perguntar, né, começar esse nosso bate-papo para entender um pouquinho de onde veio, né? Porque acho que a gente encontra muita similaridade, né? Não só eu, mas as pessoas que estão aqui. Aliás, dá um alô para todo mundo que está chegando aí. Se puder, compartilha essa live também, manda para os seus amigos aí de T&D, da área, de RH. Estão aqui. Ah, que demais. E aí, o que acontece? Eu também, da mesma forma, né? Eu comecei, assim, muito cedo com essa questão de estar ali, querendo compartilhar aquilo que eu sabia. Também na comunidade católica, eu cresci nela e compartilhava muitas coisas. Nessa de, vamos fazer um curso? Vamos, eu faço. E tocava e ia. Eu lembro também no primeiro grau, tipo, quinta, sexta série, eu era aquele que, tipo assim, eu não gostava muito de estudar, sabe? Aquele hard work, que fica estudando. Mas eu adorava apresentar. Então, normalmente, nos trabalhos de grupo, o pessoal fazia os trabalhos e eu apresentava. E eu achava aquilo máximo. Trabalho que todo mundo faz uma parte, né? A sua parte era... E tanto é, olha só para você ver, algumas pessoas aqui que nos seguem já conhecem, não sei se você conhece essa curiosidade minha, mas quando adolescente, eu tinha sonho de ser padre. Eu via o padre lá na missa, né, fazendo homilia. Cara, eu ainda acho lindo e maravilhoso. Eu quis ser freira. Aí eu olhava assim, daí depois que eu percebi, eu falei, não, legal, assim, obviamente, né? Conheci minha esposa, casamos, sou muito feliz como esposa dela, tenho meus filhos, mas eu ainda acho que a gente tem essa missão de compartilhar. E aí, depois que eu vim entender um pouco, né, que aquela missão que eu tinha ali pelo padre, não só pela palavra, pela minha fé, pelo aquilo que eu acredito, mas também por essa posição de estar ali, dividindo o conhecimento, compartilhando e tal. E, bom, enfim, daí minha carreira me levou para vendas por um bom tempo e fiquei em vendas, porque em vendas também a gente fica, né, apresentando as coisas, até que eu consegui fazer essa transição e vim atuar com educação, que é algo que eu realmente sou apaixonado. É muito bacana, né, de poder fazer um pouquinho de parte da transformação das pessoas, assim. Isso é algo que realmente é muito bacana. E a gente, dentro da área de organizacional, a gente faz parte não só da vida das pessoas, mas da vida de negócios também, né? Ou seja, estamos ali dentro de uma organização, não só olhando para o aprendizado da pessoa, mas como aquilo pode, de fato, ajudar o negócio da empresa. E eu queria perguntar, né, a sua visão, que atua bastante tempo aí dentro da área, o que você diria que é o real papel, né, de quem atua com TD dentro de uma organização? É isso mesmo? É só, tipo, ir lá na salinha e fazer o onboard das pessoas? Ou o que mais dá para fazer para falar assim, nossa, nós estamos realmente fazendo a diferença aqui? Olha, eu vou usar uma frase assim. Primeiro, hoje eu estou olhando muito para TD, aprendizagem, educação corporativa, um ecossistema, e considerando que temos influências de todo esse sistema, seja ele dentro da organização ou fora da organização. Mas quando a gente pensa por aqui no nosso quadrado, eu acho que a gente está na organização para criar experiências de aprendizagem para solucionar um problema de negócio. É óbvio que vocês podem me perguntar assim, nossa, Mônica, mas as pessoas, a gente não é uma área de... É óbvio que nós vamos fazer tudo isso através das pessoas. Mas, em síntese, a gente tem que entender que nós somos um braço dentro do sistema. E a gente precisa saber muito bem qual que é esse problema, para a gente criar todas as ações no nosso canal para que esse problema seja solucionado. Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, a Jéssica está falando aqui, fala um pouco sobre os desafios de educação para 2022. Jéssica, fica com a gente até o final, porque os pitacos vão vir mais no final. Calma, segura a ansiedade aí que daqui a pouco a gente chega lá. Então, Mônica, de fato, a gente, né, é muito comum quando a gente conversa com pessoas ligadas à área de educação, de falar sobre paixão. Nós somos apaixonados pelo aquilo que a gente faz. Isso não é tão comum quando você vai conversar com outras pessoas de outras áreas. Acontece também, mas de forma muito mais comum acontece dentro da área de TD. E aí, por a gente falar, né, que a gente é apaixonado por isso, apaixonado por aquilo,
como você falou sobre a gente ter também que ter essa conexão com o negócio. E às vezes o negócio, a paixão não pode entrar tanto ali, né? Assim, a gente precisa ter um certo nível de racionalidade e equilibrar. Acho que um profissional de T&D, ele tem que navegar nesses dois mundos, né? Tem muito que navegar nesses dois mundos. Eu acho que também faz parte do nosso processo de aprendizagem como profissional de T&D. Que eu tive esse momento. Foi acho que uns 4 anos atrás, que eu tive esse clique. Eu era apaixonada. Então, eu queria o quê? Qual que era o meu objetivo? Era muito pensar que eu queria ver as pessoas felizes. Então, era um comportamento que eu tinha na organização, era muito vista por isso. E um gestor me pediu um treinamento e eu disse não, que aquilo que estava me pedindo não era um treinamento, que era uma função da cadeira dele que ele deveria exercer. E com aquele não, ele veio para mim e falou assim, nossa, eu achei que a sua área estava aqui para deixar as pessoas felizes e oferecer suquinho e bolinho. Eu fiquei muito puta com aquela informação. Eu fiquei muito brava com aquela informação. Só que eu poderia ter tentado, né? Reclamar da empresa, fazer alguma coisa nesse. Mas naquele momento, eu me posicionei, eu trouxe aquela responsabilidade. E eu falei assim, poxa, se o líder está me vendo dessa forma, o que eu estou fazendo no meu comportamento, como eu estou me posicionando, alguma coisa de errado eu estou fazendo. E ali deu o clique. Eu falei, opa, peraí. Eu trouxe aqui 10 atitudes para falar depois, um pouquinho mais para frente. Eu enxergo como 10 atitudes que o profissional de TI, parceiro do negócio, tem que ter. Que aí a gente conecta um pouquinho lá com 6Ds, um pouquinho com outras influências que a gente tem no meio, mas é o nosso posicionamento. Então, como a provocação que eu dei como eu, profissional de T&D, tenho me posicionado dentro da minha organização, como ela me vê? Porque como ela é muito reflexo daquilo que você está fazendo. E a gente tem responsabilidade por isso. E aí, né, eu acho que dá, pegando essa sua reflexão, para quem está nos assistindo agora ao vivo e para quem está assistindo essa live gravada, pode até tentar fazer o seguinte exercício. Cara, pega aí as 5 últimas demandas que você recebeu. De que maneira elas chegaram? Elas chegaram já pedindo alguma coisa pronta ou elas chegaram pedindo para você sentar junto com o líder ou com quem estava solicitando para desenhar algo? Porque se chegou já pedindo coisa pronta, muito provavelmente eles estão enxergando você apenas como uma pessoa de entrega, que vai entregar o bolinho e deixar as pessoas felizes. Mas se eles chamaram você, não, senta aqui comigo e vamos desenhar algo para solucionar uma demanda aqui de negócio, pode ser que você já esteja sendo percebido realmente como alguém estratégico ali dentro. Faz sentido? Faz super sentido. Você está sendo visto como alguém que vai ajudar a criar uma solução para resolver um problema. Porque se alguém levantou a mão para adicionamento, que também serve para potencializar a coisa da organização, na maioria das vezes é chamado para resolver problema. E se a gente está sendo chamado para ajudar na construção da solução de um problema, poxa, está bem aqui. Se a gente estiver sendo chamado para fazer parte da então, seu posicionamento tem mudado. A gente está saindo de delivery, pastelaria, para uma posição, opa, eu quero a opinião da pessoa entender se o problema que eu estou tendo agora, ele requer essa ou essa solução. E ela vai me ajudar, porque a expertise da área... Não, sem dúvida. Eu costumo fazer também a seguinte dinâmica, né? Pede para alguém contar para você como você me apresentaria dentro da organização para alguém que não me conhece. Ah, a Mônica ali do T&D, o pessoal que dá treinamento. Oh, peraí, eu não sou o pessoal que dá treinamento. É igual o pessoal de TI, o Zé, o carinha do TI, dos computadores. Dependendo de como a pessoa te apresentaria para alguém, diz muito sobre a percepção que ela tem do seu papel, né? Eu acho que é um exercício importante, porque muitas vezes a gente não quer confrontar, né? Essa que é a grande realidade. A gente tende a acreditar que estamos fazendo o melhor possível e, de fato, muitas vezes a gente está buscando entregar o nosso melhor. Mas, às vezes, o nosso melhor ainda falta algum pequeno ajuste para ser percebido pela organização de uma melhor maneira, uma maneira mais estratégica. E por isso que a gente está aqui, né? Para falar sobre essas boas práticas. Não só sobre a atividade do dia a dia, mas como que
quem atua com treinamento tem um papel realmente fundamental na organização. Não é só, né, entregar uma demanda pronta para solucionar algum tipo de calo, algum tipo de, né, mau comportamento, mas sim para construir o negócio em conjunto com as áreas de negócio, né? E nesse sentido, assim, você comentou aí que teria 10, como é que é? 10 atitudes para o profissional de entender ser mais parceiro do negócio. 10 atitudes, olha só que legal. Pega papel e caneta, que essa é boa. Não tem livro nenhum. Olha, essa nenhum. É o que eu costumo dizer, essa veio do campo de batalha mesmo, né? Do dia a dia. Batalha. E aí eu quero que você troque comigo se você concorda, se você não concorda, que é um ambiente. Eu tô aprendendo com você também. Vamos lá. Então, se são 10, começaremos pela número 1. A número 1 que eu trago é muito conectada com as 6 Ds, que é comece pelo fim. Por que comece pelo fim? Porque quando a gente quer ser mais estratégico, a gente precisa entender o que a gente quer entregar. Ou seja, chegou alguém trazendo uma demanda pronta ou semi-pronta, mas qual que é o resultado que você quer através dessa solução que está me pedindo? Qual que é o entregável? A gente precisa entender o que é o entregável. E de lá para cá, a gente começa a desenhar a nossa solução, a nossa experiência. Então, 6Ds traz muito isso. Comece a desenhar a sua experiência de aprendizado, tendo em mente o que quer entregar lá no final. Então, a dica 1 para você se tornar T&D mais parceiro do negócio é começar pelo fim. Não, faz muito sentido. Tá mandando anotar, Thalita, eu tô aqui no bate-papo com a Mônica, anota você aí. Vai mandando no chat para ajudar as pessoas a anotar. Isso, manda no chat aí, pessoal, comenta aí. Ó, comece pelo fim. É interessante porque eu acho que tem um trick and track aí desse comece pelo fim. Você vai lá, o líder chega e fala, gostaria de treinar minha equipe aqui em comunicação. Né? O pessoal não tá se comunicando bem. Legal. Qual que é o objetivo que você quer entregar lá no final? O líder vai responder, não, eu quero que as pessoas se comuniquem melhor. Isso não é o fim. O fim, eu quero que as pessoas façam menos reuniões. Tá. Também acho que tem um pouco da nossa habilidade de explorar isso até chegar na real necessidade. A gente não pode Pode falar, Ron. A gente não pode se conformar só com a primeira resposta, né? Que é a nossa segunda atitude. Ser questionador e fazer as perguntas certas. Aí, ó. Tá vendo? Eu já tenho lá. A gente tá aqui, ó, conectado. Ser questionador e fazer as perguntas certas. A pessoa vai chegar exatamente com a mente de trabalho aqui. Mas o que tá... No fim, melhorar o trabalho em equipe dentro da sua equipe vai melhorar o quê na atividade que ela está fazendo, entrega o trabalho que ela executa. Por exemplo, eu recebi um dia um pedido para uma pessoa que trabalha em UBS, falando assim, que a gente precisa de um trabalho em equipe. Eu falei, a falta de trabalho em equipe está causando o quê? O que está impactando no nosso trabalho em equipe? E muitas vezes o que eu tenho dentro da empresa, fora da empresa, né? Ele trabalha muito para muito tempo. Às vezes as pessoas não têm essa resposta. E aí a gente precisa fazer as perguntas certas, porque você vai fazer uma, não vai vir. Aí você tenta melhorar, faz diferente, muda o jeito de perguntar, porque você vai precisar. Senão, no fim, você vai entregar a solução. De novo, pronto. Eu acho... Não sei para vocês aí, não sei se sou eu ou se é a Mônica, deu uma travadinha. Voltou? Voltamos? Voltou. Sim, a gente precisa ter esse espírito questionador, né? E aí, bom, vai do treino e da habilidade em... Ih, a Jéssica comentando aí que deu uma travada. Aê! Eu travei legal. Mas travou, a gente volta. Então, a gente precisa ter esse espírito questionador de fato, não se conformar com a primeira resposta, porque normalmente não vai vir aquilo que realmente é. E aí, a gente encontra, eu acho que é também comum, muitos casos onde a pessoa também não sabe a resposta.
né? É aquela coisa que aconteceu de forma meio superficial, de repente, como se o exemplo que você colocou, aconteceu algum probleminha na equipe ali, alguma discussãozinha, não, preciso fazer um trabalho em equipe aqui, né? E não sabe. E eu não sei se está conectado com os próximos pontos, mas é algo que a gente precisa também estar atento, né? Saber identificar quando a pessoa também não sabe a resposta. Até para a gente poder facilitar. É onde a gente fala da questão da construção, né? Não da demanda pronta. Poderia chegar. Quantas vezes eu, Mônica, não já executei como esse? Era um trabalho em equipe. E a gente está pensando tanto naquela experiência da sala, que é entregar a facilitação para a equipe, que a gente questiona, porque a gente está entregando a facilitação e vai faz o trabalho. Eu já fazer. Principalmente os mais clássicos, né? Comunicação, trabalho em equipe, feedback. Quantas vezes a gente não entregou essa solução, mas hoje, quando eu paro para refletir sobre essas soluções que eu entreguei, não era isso. E, obviamente, não resolveu o problema, porque não era isso. Porque eu não fiz as perguntas certas. A gente vai ganhando com a maturidade na profissão, na vida, enfim. Então, ser questionador e fazer as perguntas certas mudou meu posicionamento como profissional de TD e que vai se conectando com o terceiro que é aprender a dizer não. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não. É um treino diário para não falar sim para tudo. Eu venho, é muito autoconhecimento, muito propósito, foco, determinação naquilo que você quer, para você começar a dizer não. E um dos primeiros não, pelo menos o não mais marcante que eu tenho, é esse não que eu dei para aquele líder, que ele falou, eu achei que sua área era para foi o primeiro não que eu dei, foi um não que me colocou num patamar diferente depois, porque começou a me olhar diferente, porque eu Sim. Então, dizer não é muito importante. Para algumas pessoas é muito difícil, mas o não, às vezes, ele é necessário. E é interessante você colocar dessa forma, Mônica, porque muita gente acha que a área de TD só para ser melhor reconhecida é só não aceitar as demandas que vêm de qualquer jeito. Mas lembra, esse não é o primeiro passo, é o terceiro, né? Você fez um trabalho antes para daí com consistências você poder falar não. Aí a pessoa do outro lado, né? Obviamente, as primeiras vezes pode doer e às vezes costuma doer, mas é uma dor que vai elevar a maturidade e vai elevar o respeito que a organização tem por você. Porque não foi um não pelo não. Você primeiro, né, buscou entender o fim, fez as perguntas certas para poder realmente chegar na causa raiz e aí sim você tem argumentos para falar. Não, se for o caso. Isso, exato. Total sentido. Foi esse o raciocínio que eu fui usando quando eu pensei que 10 atitudes que esse profissional pode ter, e eu fui colocando, obviamente, com várias influências aqui, tá? O quarto ponto que eu trago é estabelecer os objetivos, tanto de aprendizagem quanto de resultado, de negócio. Porque a gente, enquanto profissional, e aqui eu estou trazendo da minha experiência, tá? A gente pensa muito no que o colaborador, o aprendiz, o cliente vai aprender. Mas lembra que a gente começa pelo fim, para saber qual que é a mudança de negócio que a gente vai impactar? É óbvio que a gente tem que entender qual é o objetivo de aprendizagem, porque é o objetivo de aprendizagem que eu chegue no resultado para o negócio. Então, estabelecer muito bem qual que é o objetivo de aprendizagem, qual que é o objetivo de negócio, entender que eles são diferentes, mas que eu preciso do de aprendizagem para chegar no de negócio é relevante. E aí a gente tem já duas coisas importantes para a gente acompanhar. O que é aprendizado, o que esse aprendizado vai transformar em comportamento para ajudar a gente a chegar no resultado de negócio que a gente estabeleceu, que é o nosso entregável no fim das contas. Não, e faz muito sentido porque nós estamos falando com adultos. Na maioria dos casos, com organizações, estamos falando com adultos. O adulto, por pressuposto, ele gosta de saber por que ele precisa de alguma coisa. Então, você vai lá falar com as pessoas sobre comunicação. Normalmente, quando alguém é convidado a fazer um treinamento de comunicação, feedback, pode ser que a pessoa pense, pelo menos vai ter lá um lanchinho, alguma coisa assim. Mas é raro, né, as pessoas pensar, não, deixa eu conectar isso com aquilo que realmente importa no negócio, né, onde eu posso melhorar. E aí eu acho que é nosso papel como área de TD, com pessoas que atuam no TD, não só fazer essa conexão para
justificar melhor o investimento para o líder que está solicitando, ou para, né, para quem está solicitando, mas também para colocar para o aluno o real motivo daquele encontro, né, daquele momento. Porque senão vai ficar um aprendizado pelo aprendizado na cabeça dele. A gente faz uma baita experiência de aprendizagem, mas e aí? Se a gente não deixar claro como que ele conecta esse aprendizado para o resultado dele, também não faz sentido. Então, mas se a gente não souber, a gente não entrega. Então, é fundamental, de fato. Temos é aquela pergunta que eu quero fazer, eu acho que até escrevi ela em algum lugar. Por que eu estou aprendendo o que eu estou aprendendo? E como a pergunta, estou aprendendo para algo, eu aprendo para resolver ou no trabalho. Por exemplo, estava tentando, eu sou café, eu sei que vocês fazem todo dia, treinamento raiz, vocês ouvem café, eu tenho que fazer uns 3 cafés para um sair bom, assim, 4 cafés para um sair bom. Então é treino, né? É treino para conseguir fazer um bom café. Mas eu tenho lá uma referência que fazer café igual da minha mãe. Estou treinando aí para chegar lá no café da mama, mas eu sou suspeita a falar, porque café para mim pode estar quente, pode estar frio, pode ser fraco, porque eu adoro café de qualquer jeito. Né? A Thalita ela já é mais expert, ela moe o grão dela, ela tem todo um ritualzinho lá. Nessa questão do café, eu sou mais raiz, assim, pega, né? Não tem problema. Vamos lá, estamos no 5º passo. Agora a gente vai para o 5º passo. A minha 5ª atitude que eu trago é ter aliados. Porque não adianta a gente ter resultados muito bem estabelecidos, conseguir fazer as perguntas certas para desenhar uma boa experiência, ter lá objetivos bem claros, se a gente não tem os aliados, principalmente das lideranças. Não só eles sejam importantes, mas normalmente, pelo menos nas caixinhas, é muito assim... como que a gente faz para que os líderes liderem a galera para ir para o treinamento? Tenham líderes como aliados, vendam para eles, mostrem para eles que essa solução, e no fim, eles que acabam solicitando, vai resolver o problema que ele tem. E Sim. E eu trago muito essa questão do aliado, que vem colocado em qual sentido? No sentido de o treinamento, né? O aprendizado começa com o treinamento. Então, não terminou aquela experiência de sala, de Zoom, como a gente vai fazer agora, e acabou. Eu preciso de tempo para pôr essa experiência em prática, né? Eu estou no ponto A, quero ir no ponto B. Tem uma lacuna. Para eu estreitar essa lacuna aqui, eu preciso fazer a transferência que a gente chama de aprendizado. E ter apoio de alguém, normalmente. E a gente tem que tirar da cabeça o apoio da área. Eu vou apoiar numa área que eu não consigo investir. Meu apoio tem que ser alguém da área. Porque alguém que dar apoio e espaço para aprendizado. Não, total. Total. E assim, lá na página do treinamentoraiz.com, a Thalita e eu, nós escrevemos um e-book sobre como montar um planejamento estratégico de T&D. E um dos primeiros passos é justamente você fazer o desenho que a gente chama de mapa de poder da organização. Então, se você, né, que está aí, legal, tem que ter aliado, mas quem são os meus aliados? Né? Às vezes a organização é grande, ou enfim, você não sabe ainda como fazer. Lá no nosso site, treinamentoraiz.com, você baixa o e-book gratuito e lá vai ter ensinando para vocês como desenhar um mapa de poder. Que eu coloco assim, qual que é o mapa de poder na sua organização? Não é o poder assim do tipo, eu tenho o dono da empresa, ele manda em tudo, tem o filho do dono, tem o CEO, tem o XYZ. Não é sobre isso. É sobre o poder que impacta no seu dia a dia. No final das contas, são os aliados. Né? Então, como que você enxerga as pessoas na organização? Que tipo de influência aquelas pessoas têm dentro da organização e como que você pode se aliar a essas pessoas para entregar melhor seu trabalho e também para fazer com que aquelas pessoas defendam o seu trabalho. Não adianta a gente ser hipócrita de falar assim, não, só fazer o meu trabalho bem feito aqui, tudo vai dar certo. Gente, se a gente quer realmente transformar, a gente precisa agregar pessoas, a gente precisa se conectar e faz parte do jogo, né, ter esse aliado. Eu não estou falando aqui para você ser, né, como é que fala, puxar saco, não é isso. É ser estratégico, olhar como que é o mapa da minha empresa, quem
né, tem quais influências sobre quais áreas, ou quais setores, ou quais pessoas, e como eu me alio a essas pessoas para o meu trabalho entregar melhor. Porque se o meu trabalho entregar melhor, é resultado para a organização, né? Mas isso depende da gente. Então lá é legal você comentar, porque lá a gente tem, né, demos nomes um pouquinho diferentes, mas o sentido é exatamente o mesmo. E a gente acredita que isso não é que é bom ter, é fundamental, né, para quem atua na área de T&D. Porque, assim, quem atua na área de negócio direto, não vou dizer que fica mais fácil, mas às vezes já tem uns caminhos mais prontos com relação. Mas para quem está atuando como suporte, como área de T&D, de finanças e outras áreas, é fundamental ter esses apoios dentro da organização. Total sentido. Passo 5, então, gente, ter os aliados. Baixe o e-book, que lá tem uma ferramenta. Posso dizer que é uma ferramenta, Ron? Uma ferramenta. Uma ferramenta para você ter seus aliados para a sua aprendizagem, gente. É isso aí. Boa. O 6. O 6 a gente vem para a parte da nossa aprendizagem. Então, é criar uma experiência de aprendizagem ativa para resolver aquele problema. E aí, aqui a gente traz o contraponto. Qual que é o contraponto que eu vou fazer? Normalmente, quando a gente está num posicionamento de T&D que não está sendo negócio, a gente pensa em ter experiência de aprendizagem. E esquece todos os outros passos que a gente já falou aqui. E sem eles, a nossa experiência não seria estratégica, tão voltada para o problema que a gente quer resolver. Então, pensa, gente, olha onde entra a experiência. Óbvio que depende da metodologia que vai utilizar, pode ser que ela venha antes ou depois. Mas pensa que tem algumas perguntas muito importantes que a gente tem que responder para depois a gente pensar qual experiência a gente vai utilizar para resolver aquele problema. O 6º passo é criar a experiência de aprendizagem. Até porque a experiência, ela não é só sobre o formato do treinamento para entregar mensagem. É sobre como que você vai gerar transformação. Se você quer gerar transformação, você tem que ter um ponto A e um ponto B para transformar. E aí, se você não faz todos esses passos anteriores, você não sabe o ponto B. E você não gera, você pode até gerar ali, né, um momento legal, com engajamento, as pessoas participam, até aprendem alguma coisa, mas a transformação, que é usar aquele aprendizado para algo na organização, não vai acontecer. Até a Thalita colocou aqui também, às vezes as pessoas pensam apenas na experiência e esquecem do resto. É isso mesmo. Aí fica aquilo, você pergunta, e aí, como é que foi o treinamento? Nossa, foi muito legal. Mas e aí, o que você aprendeu lá? Meu, foi demais. E aí? Não, cara, foi barato, o instrutor era demais, o pessoal foi bem legal. A experiência foi ótima, mas... Né? E chega naquela... quando a gente pensa em níveis de avaliação, né? Para ali no reação. E é muito mais para o instrutor ou para a gente como área de T&D do que para o negócio ou para quem estava participando. É vaidoso. A gente tem que tirar um pouco dessa vaidade, né? Sempre de estar lá todo mundo ou daquela experiência, mas se ela não agregar valor nem para a pessoa, porque se você pergunta para a pessoa que ela aprendeu, ela não consegue estar tão extasiada com a outra que chamou mais atenção do que de fato o aprendizado que você teve ali, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A pessoa não sabia o porquê ela estava lá, né? Aí pega e responde igual para responder aqui, o coffee estava maravilhoso, estava top. Não é o coffee. E aí, qual que é o 7º passo? Estabelecer métricas de sucesso. Então, por exemplo... Eita, esse aí dá pano para manga. Dá uma live só sobre isso, né? Mas não dá mais para a gente pensar em ter eu não vou nem chamar de indicador, né? Porque indicador é aquela coisa que não fizer nada com ele, não vai adiantar muita coisa. A gente precisa ter ação. Então, é pensar em métrica e te ajudar a entender que o objetivo de aprendizagem está sendo alcançado, que aquele fim que você desejou, que é aquele resultado de negócio está sendo alcançado. Então, hoje, eu já não penso mais em uma métrica que eu vou ver no final. É uma métrica que eu quero acompanhar para que eu possa entender se eu tenho que dar a rota no meio do caminho, talvez fazer um PDCA, replanejar tudo de novo e estabelecer um novo jeito. Isso vale para programas mais longos ou
numa experiência de um dia. Não dá para esperar o fim do dia, se a experiência foi boa ou não. Eu vou ter que ter algum meio de checar, mesmo que eu faça uma avaliação formal, nem sempre a gente vai precisar ter uma avaliação formal, mas algumas questões de checar para a gente entender se está no caminho certo ou se a gente mudar aquela rota. E aí eu vou dar um pitaco aqui da idade, né, cara? Tinha um desenho do Pica-Pau que tinha um mísselzinho teleguiado que andava devagarzinho, assim, atrás do Pica-Pau. Aí o Pica-Pau mudava de lugar, o mísselzinho ia virando, assim. É o que eu costumo dizer quando a gente fala em métrica, é justamente isso, é a gente ser um míssel teleguiado. O míssil ele não precisa ir pro ponto, do ponto A para a transformação não precisa ir do ponto A para o ponto B direto. Ela vai ter alguns A linha, A duas linhas, vai ter um espacinho, né? Você vai fazendo assim, ou para quem, né, também já jogou batalha naval, né, no papel, que você vai mudando ali, fazendo os ajustes. Eu acho que é isso. Quando a gente sabe as métricas, a gente consegue ajustar a rota durante o trajeto. É o que você falou. Não é esperar o final para poder falar, deu errado, vou só ajustar no próximo, né? É você conseguir falar assim, não, por que não já ajustar aqui no andamento da coisa, né? Sensacional, sensacional. E aí eu olho assim, eu não sei se a Mônica está pensativa ou se ela travou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá girando a bolinha aqui para a Mônica. Bom, mas então a gente já está no passo 7. E eu espero que a Mônica esteja revisando o 8, 9 e o 10 ali, porque a gente ainda tem que ter tempo para os nossos pitacos aqui com o pessoal. Pitacos para 2022. Mônica travou, mas eu vou chamar ela de novo. Aqui a persistência é conosco. Cadê? Eu preciso que ela entre aqui. Mas e aí, pessoal, vão colocando aí nos comentários o que vocês estão achando aí. Faz sentido? Por enquanto, esses 7 passos até agora que a Mônica colocou. Faltam 3 ainda. Não tenho dúvida que os 3 vão fazer um fechamento muito bom. E aí a gente entra nos nossos pitacos para 2022. Voltou. Peço com essa internet hoje. Tá tranquilo. Vamos lá, já temos 7. Sim. 7, agora faltam 3 e a gente entra nos pitacos, para quem estava esperando os pitacos. Então vai lá, a Jéssica colocando aqui, ó, total sentido, muito bom. Que legal, Jéssica, bacana que tá ajudando. Vamos lá. Eu queria só complementar com o que você falou de métricas e travou, que é o seguinte, gente, só um insight aqui para vocês. Não pensa só naquela métrica para nós de T&D, sabe? Aquelas famosas. Pensa vinculadas aos objetivos de negócio e de aprendizagem que vocês estabeleceram. Não vamos calcular aqueles nossos, hora homem, efetividade. Não é isso nesse momento. É importante para a gente ter. Mas o que a gente fala de métrica aqui para entender se a nossa solução está tendo o nosso problema. Beleza? O 8, acompanhar e avaliar. E aqui personalizar como a gente vai acompanhar e avaliar. Porque existem metodologias, eu falo muito de Patrick, e esse ano no CBTD, não sei se vocês... Eu acho que o Ron estava, porque eu te encontrei em algum momento no CBTD. Eu não sei se você assistiu o Kirkpatrick, mas eu dei uma assistida depois Kirkpatrick, e eles fizeram uma inversão muito legal agora, na hora de avaliar, que é muito conectado com os desses. Ao invés de fazer nível 1, 2, 3 e 4, ele também começa, junto com o desenho da experiência de aprendizagem, pensar em avaliar, mas sempre 4, 3, 2, 1. Então, por mais que a gente aplique a avaliação, reação, aprendizagem, na hora da gente desenhar, junto com a nossa experiência de aprendizagem, nossas métricas, a gente já pensa em avaliar resultado, comportamento, aprendizagem e reação. Porque aí a gente consegue conectar com o negócio, mas isso a gente pode falar em outra parte. 9 é comunicar resultados. E aí é uma coisa que a área de TI sabe muito bem, comunicar o que ela tem, os resultados que ela está tendo. E aí a gente acaba não vendendo o nosso peixe. A gente precisa vender o nosso peixe. Porque eu acho que marketing consegue tudo, porque eles vendem muito bem o que eles querem. Então a gente precisa se apropriar da de marketing ou de alguma outra área que tem habilidade que você não tem, e eu também não tenho muito, eu estou aprendendo ao longo do tempo, eu me conecto
essas pessoas para vender melhor meu peixe. Então, como fica, gente? Tem que cacarejar. Botou ovo, vamos cacarejar, porque senão... E aí, olha como as coisas se conectam. Se você fez aquele trabalho do passo 5 ou 6 de conectar com aliados, esse trabalho de divulgação começa a ficar mais fluido. Porque, de repente, é aquela coisa, você gasta uma energia menor para se comunicar com as pessoas certas, que vão se comunicar com outras, que vão se comunicar com outras, e, eventualmente, né, a coisa acontece. Porque, de fato, aí a Thalita colocou, a gente é muito apaixonado e não sabe vender o peixe. Exato. A gente acredita que porque nós gostamos, todo mundo vai gostar. E não é assim. E não é assim. Então, a gente precisa elaborar bem esse discurso e, obviamente, se a gente já fez esse trabalho de casa, de construir um círculo de alianças dentro da organização, é uma oportunidade para você testar o seu discurso de resultado. Ó, fizemos isso, o resultado fez isso, a pessoa vai falar, pô, mas e tal coisa, e tal coisa? Acho que é um ponto seguro para você testar e, obviamente, essa pessoa convencida do resultado, ela vai ajudar a espalhar também. É um pouco disso, né, Mônica? Do que está conectando esses seus pontos aí. Que legal. Com certeza. E, por fim, a 10ª atitude aí, conectando muito com o que foi a live de ontem lá no meu perfil, se posicionar como um aprendiz. Porque não é que a gente é da área de TI, sabe tudo, que a gente vai saber tudo, que a gente tem todo o poder. Até porque a gente está querendo fazer essa inversão, né, dos modelos de aprendizagem, de aprendizagem dentro da organização. Então, não é desmerecendo o que nos trouxe em termos de educação, mas o que vai nos levar daqui para frente a alcançar os objetivos que a gente quer? É a postura que a gente teve até aqui, uma nova postura. Eu estou inclinada a adotar uma postura de aprendiz e tem me ajudado muito. Como atitude, eu coloco a 10ª atitude, a gente se posicionar como aprendiz. E não ter medo. Acho que... Não, total. Aliás, ontem eu estava gravando aqui um conteúdo para um cliente e um dos conteúdos era justamente uma síntese sobre o líder e o aprendiz. Que eles não podem ser pessoas distintas, eles precisam ser a mesma pessoa. Porque às vezes acontece também no papel, nesse caso do cliente específico, ele sente que acontece no papel de liderança. Uma vez que a pessoa assume o cargo de liderança, ela entende que ela já chegou, que agora ela é quem dá as ordens, agora ela não aprende mais. Então a gente precisava resgatar isso, né? Mostrar que todos nós... Engraçado, tem uma frase que eu... Olha a história, né? Lá dos primórdios. Logo quando eu me formei no colégio técnico, a consultora educacional nossa lá, fazia aquelas conexões com o CIE, aquela coisa toda. Ela falou pra gente assim na sala de aula, ó, garotada, vocês querem mandar bem nos currículos? Escreve no final do currículo. Vai ter a frase lá de um pensador, vai ficar chique, vai ajudar vocês a se posicionar melhor numa primeira entrevista de emprego. Porque todo mundo estava no colégio técnico, primeiro emprego. Aí eu fui lá pesquisar e eu achei uma atribuída, até onde eu entendo, do Voltaire, que é um filósofo francês, que fala assim, ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Aquela frase me capturou demais naquela época, porque como eu estava indo para as minhas primeiras entrevistas de emprego, cara, eu nunca tinha trabalhado na vida. Então eu ficava com aquela síndrome de impostor do tipo, o que eu vou poder entregar com a minha carreira, né? O que eu posso entregar para essa empresa? Aí aquilo me empoderou, sabe? Aquela frase me empoderou do tipo, por menor que seja, por mais iniciante que eu seja, eu posso contribuir com algo. E por mais experiente que eu venha a ser na minha vida, eu posso aprender algo. Então, isso, nem eu sabia que ia fazer tanto sentido com a minha carreira ao longo do tempo e aqui agora, né, como treinamento. Então, para mim, fecha com chave de ouro esses 10 atitudes aí que você colocou. De fato, a gente precisa sempre estar conectado como aprendiz. E aí, antes da gente ir para os pitacos, o pessoal se fica ansioso aí e tal. A Gisele até falou, chique show, super live essa da Nana. Ô, pessoal, e aí, tudo sobre o treinamento raiz é chique. Ah, que legal. Curti. Antes da gente ir para os pitacos, Mônica, eu tenho uma pergunta. Você falou sobre a gente ter aliados, né? Muitas vezes os aliados são aquelas pessoas que requisitam alguma coisa.
Mas como que o profissional de TI dele pode caminhar junto com outras áreas, né? Assim, sei lá, as áreas de BP, outras áreas fora do RH, fora do DHO, áreas de finanças, enfim. Como que você vê o papel do profissional de TI caminhando em conjunto com essas outras áreas? O profissional de T&D, ele tem que começar a entrar nessas áreas, né? Eu acho que a gente ficou muito empapado do negócio. E aí a ideia é que a gente entre de fato para o negócio. Então, só para você entender, eu mudei de empresa recentemente, eu fiz 100 dias de empresa. É pouco tempo, se for parar para pensar. Mas eu mudei meu marco de 100 dias. E eu cheguei estudando, né? Eu falo brincando assim, eu cheguei estudando, né? Já cheguei, queria avatar e comecei a jogar. Mas é uma estrutura de negócio que é complexa. Eu não era do setor de tecnologia, o empresa e várias empresinhas dentro. Então, tem muitas unidades de negócio que funcionam como empresa lá dentro. E é muito complexo para mim. Então, neste momento, eu estou ainda terminando de fazer minha imersão no negócio. E eu não vou terminar por tão cedo. O que acontece? Eu faço um bate-papo com o BP aqui, mas nesse bate-papo com o BP já saem 3, 4 nomes de pessoas que eu preciso conversar para entender um pouco mais o negócio. Então, a gente precisa se aproximar. O posicionamento que eu espero do profissional de T&D, ele se aproxime das outras, está lá junto com as outras áreas. E a pergunta que eu faço para todas essas áreas são: o que a área de aprendizagem pode contribuir com a área? O que você espera, né, que a gente faça que possa contribuir com as dores que você tem aí? Então é muito disso. A gente tem que se aproximar, a gente tem que se fazer presente, não ser mais ativo que passivo. A gente não ter que esperar a área chegar Sim. até a gente, ir até a área, tentar entender o que a área faz e levantar a mão para a área. Área, eu estou aqui. O que a área pode fazer que pode ajudar aí a você atingir essa meta que você tem? Não, sensacional, sensacional. E assim, pelo menos da minha parte, isso acho que vai um pouco alinhado com algum dos meus pitacos para 2022, né? A gente está vindo, né, num processo de transformação dentro da área de DHO. Cada vez mais se tem falado dessa história de conexão com o negócio, conexão com as áreas. Mas o fato é que entre o discurso e a prática ainda tem um bom caminho a seguir. E aí, um dos meus pitacos para 2022 é justamente isso. Talvez, por conta de tudo que a gente passou com pandemia e tal, talvez as pessoas, elas vão, né, as áreas, elas vão focar mais no negócio, na recuperação dos negócios e não vão ter tanta energia, digamos assim, para olhar, falar, não, pô, eu preciso de treinamento, eu preciso dar atenção. Então, se nós não tivermos essa predisposição, ir lá, ir a campo, e perguntar, e tentar conhecer, e falar com as pessoas e se envolver, a chance da gente ser envolvido no começo das conversas vai ser muito menor. Né? Como a gente falou no começo dessa live aqui, que se as pessoas só chegam para a gente para pedir as coisas, e aí eu falo até, né, no meu papel como consultor também de empresas. Eu tenho uma empresa de consultoria que eu dou treinamento, faço facilitação. Então, quando as pessoas... Eu meço a minha influência por aí também. Né? O quanto as pessoas me pedem apenas um orçamento de uma palestra de comunicação, por exemplo, de produtividade, ou quanto elas me chamam para conversar sobre os desafios e o que devemos construir em conjunto. Aí eu tenho um pouco de métrica de como está a minha imagem. Se tiver muito, só estão pedindo coisa, então eu preciso estar mais ativo, eu preciso ir lá e conversar para as pessoas e dizer para elas que eu posso ajudar, que eu não preciso ser só entrega. Né? E eu acho que aí vai um pouco pelo menos do meu pitaco aqui para 2022. Se você, profissional de T&D, não tem sido chamado para as conversas iniciais para desenhar um pouco a estratégia, é um sinal de alerta. Então vai lá, pega papel e caneta, abre a sala do Zoom, ou vai andando, se vocês já tiverem voltado presencialmente, e vai falar com as pessoas do negócio, vai tentar entender o que está acontecendo lá. E os seus, Mônica, nossa convidada? Quais os pitacos, ó? Olha, esse ponto que você trouxe eu acho muito bacana, porque ele já se conecta com o que está acontecendo na organização agora, antes mesmo de chegar a 2022. Então, por exemplo, na nossa empresa, a gente já vê que alguns orçamentos estão sendo mais liberados, estão olhando muito o foco das entregas que a gente tem que fazer, que demanda que ela vai atender, está conectada com a estratégia ou não. Nunca tinha visto muito isso, de olhar
aquele orçamento dentro da área de aprendizagem, por exemplo, ele ia atender uma necessidade de estratégia do negócio, que normalmente tinha que fazer para. Então, acredito que isso que você trouxe de pitaco vai acontecer e o terreno já está sendo preparado agora. Com base nisso, mais do que o profissional de T&D, ele tem que fazer igual a Dani fala com o BP, né? Tem que pedir desculpa e não pedir licença. Tem que começar a entrar e mostrar que ele está lá. A gente chegou num patamar de demanda agora na pandemia que a gente está em alta visibilidade. Obviamente, às vezes de forma positiva e às vezes de uma forma até negativa, porque virou a área de treinamento e desenvolvimento para resolver. Mas se a gente tiver uma estratégia, patamar nunca mais. Eu acredito muito nisso. Que a gente chegou num patamar e se a gente conseguir sustentar, claro, com estratégia, com posicionamento, alinhado às expectativas do negócio, a gente vai. Eu não imagino, não vejo, pelo menos eu tenho uma esperança, assim, de que a área de aprendizagem ela não vai ser uma área de recursos humanos. Ela vai ser uma área que vai estar muito mais pulverizada dentro do negócio. Não sei se para 2022 tá em todas as organizações, mas eu vejo um movimento, pelo menos no segmento que eu estou, que é segmento de tecnologia, que está ficando mais apartado. A gente não está na área de aprendizagem como uma área exclusiva de recursos humanos. E isso, para mim, é um ponto muito positivo, pensando que a gente tem que disseminar essa cultura de aprendizagem pela organização e ela está muito vinculada à organizacional das empresas. Não, sem dúvida. Para o profissional de T&D, o meu pitaco se você ainda não entende do seu negócio, achava que não era importante do seu negócio, comece a entender mesmo. Tipo, quem que é meu concorrente, qual que é meu principal produto, ou meu serviço, qual que me mantém. Por exemplo, eu comecei a olhar isso quando eu trabalhava na Pets, quando eu descobri que 50% das vendas de ração era o que a empresa viva. Então, você sabe qual que é o produto que mantém a estrutura da sua empresa em pé e que paga teu salário? É importante você sair um pouco, beber de outras fontes, beba de outras fontes, porque a gente tem que tirar o cabeça aqui de quadrado de T&D e pessoal e ampliar aí para o negócio e pulverizar na organização, para que a organização seja como uma área que agrega valor. Acho que eu não vou nem falar estratégia, vou falar que agrega valor, sabe? Sem dúvida. E aí, ó, eu vou dar um pitaco agora. Segura essa. Thalita, se a gente perder seguidores, é por causa desse meu pitaco, tá? Vai vendo. Gente, a Mônica faz parte, né, de um grupo que eu administro aqui de benchmark e troca com o pessoal de TD, alguns, né? E, cara, eu gosto muito de conectar as pessoas, eu aprendo bastante com quem está no campo de batalha e tal. Mas uma coisa que eu tenho visto, e eu confesso a você que às vezes me incomoda, sabe? A quantidade de pessoas que só querem templates. Só querem templates. Pessoal, vocês têm um template disso para mim? Pessoal, eu preciso fazer tal coisa na minha organização. Alguém tem um template? Pessoal, meu líder pediu aqui para alguma coisa. Vocês podem me dar um template? Gente do céu, profissional de T&D que só fica pedindo template não vai a lugar nenhum. Nenhum. E se você está aqui me escutando ao vivo ou gravado e você também tem uma... Cara, usar uma vez ou outra template está tudo bem, faz parte. Mas se você só quer saber de entrar nos grupos e ficar pedindo template, você não vai a lugar nenhum. Então esse é o pitaco de 2022. Para de pedir template, tenta entender do negócio, porque o template nada mais é do que algo formatado. Se você não conectou aquilo com o seu negócio, não adianta colocar algo formatado. Vai entender do negócio, porque de repente aquilo que você está pegando de outra empresa, de outro coleguinha ali do grupo, não faz o menor sentido para a sua organização. E aí você não gera valor e depois fica choramingando. Fala, nossa, pô, T&D aqui não tem orçamento, não tem equipe, só levo porrada, o pessoal me trata como pastelaria. E vai tratar mesmo, Então, ó, guarda essa, Thalita, não fica bravo comigo não, mas se a gente perder seguidor, pode ser que seja por conta desse meu pitaco, tá? Mas o seguidor raiz, que é o que, né? Vamos lá. Seguidor raiz. Cada vez que você falou, Ron, grupos de WhatsApp é um reflexo, né, disso que você acabou de trazer, né?
quem tem um template, quem tem uma política, quem tem material X, Y, Z. E recentemente eu estava num grupo e a pessoa pediu: pessoal, vocês têm modelo aí de carta de boas-vindas, de treinamento, para quando, né, começa o treinamento a gente quer fazer cartas de boas-vindas? Não fui eu que respondi, mas uma pessoa que eu conheço respondeu e falou assim: nossa, que legal, vocês vão fazer uma carta de boas-vindas. Como que você gostaria de ser recebida num treinamento? Quais palavras que você gostaria? Eu acho que com base nisso você já consegue construir uma boa carta de boas-vindas para seus treinamentos. Cara, Pronto. como que você quer me receber aqui no teu canal? Como que eu quero te receber na minha casa? Né? Vamos se conectar um pouco com a nossa criatividade, né? É o lance de beber de outras fontes. A gente sabe, só que às vezes a gente tem preguiça de pensar e quer ir pelo caminho mais fácil. A gente tem uma mochila nas nossas costas, que ao longo da vida a gente vai colocando um monte de coisa. Se a gente parar um pouquinho e tentar pensar, a gente consegue construir alguma coisa. Por isso que eu falo assim, até conversar com outras pessoas, gente, de novo, quando a maré sobe, todo mundo sobe junto. Então, mais um pitaco aí para 2022. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo de pessoas que estão discutindo a mesma coisa que você, que estão na sua área, se conecte com algum grupo. Eu tenho alguns, a Mônica tem outros, a gente faz parte de um monte junto. Se conecte com grupos. E aí, estando dentro do grupo, tente buscar entender como as pessoas pensam, não que elas prepararam já pronta, sabe? Aquela coisa, me dá a receitinha de bolo pronta, ok. De vez em quando, gente, até que vai acontecer, porque você está na corrida e tal. Mas isso não pode ser uma regra. A regra tem que ser você tentar entender por que chegaram naquilo, né? E aí construir. Muitas vezes nos grupos nossos lá, o pessoal, estou com dúvida disso, eu sugiro. Pessoal, vamos marcar um bate-papo? A gente vai lá, mega o dia, faz um bate-papo, só que daí no bate-papo é para discutir as estratégias, fazer, executar com a pessoa. Mas pelo menos a gente está discutindo a estratégia, o porquê daquilo, não entregando uma receitinha de bolo pronta, né? Então eu acho que é um pouco por aí. Cadê, ó? Mais pessoal aqui, ó, lembrando que a gente aprende muito errando, é isso aí. Ó, mandar um alô pro Vinícius, pra Nana, Paquitinha. Pessoal, que legal que o pessoal está gostando e fazendo sentido. A Bianca. Os insights das interações são incríveis. É isso aí, Bianca. Show de bola. Ô, Ron, então, conectado a isso que você falou, eu acho que vale a gente fazer quando a gente for para esses benches, né? Lá no grupo, uma necessidade de bench, que é uma necessidade minha, eu joguei lá, que eu tô com uma necessidade, leva para esse bench, o que você está pensando, o que você já criou, e com base nisso as pessoas te ajudem. As pessoas vão te ajudar. Não chegue lá e tome essa postura passiva, pronto, vim pro bench, pode falar. Não, olha, gente, eu chamei esse bench porque eu tô com essa dor, eu já construí isso, mas não sei para onde vai, empaquei aqui, não foi. Eu acho que é uma boa também. Leve que você... Vale uma live, fazer uma live só sobre briefing. Briefing, boa. Pra saber assim, pessoal, como vocês explicam a necessidade de vocês. De verdade, pessoal, T&D. A gente fala de treinamento e muitas vezes a gente quer compartilhar, quer trocar, a gente não consegue explicar a nossa própria necessidade, né, com os grupos. Eu estou falando não para a organização, com os grupos, nesse ecossistema. A gente não sabe como pedir ajuda. E aí, como a gente não sabe como pedir ajuda, a gente vai lá e aí talvez você não seguiu esses 10 comportamentos, atitudes que a Mônica comentou, então você não sabe qual que é a estratégia do negócio, você não sabe para que você está fazendo aquilo, você só sabe que alguém te pediu, aí você vai lá num grupo com seus amiguinhos e pede pronto. E aí você não consegue elaborar, não consegue fazer um trabalho fora de série, né? Então, fica esse pitaco aí. E eu ainda vou trazer um ponto que é uma curiosidade, mas é importante a gente se descobrir, né? Nosso 70-10. Eu aprendo muito no 70, mas eu descobri pela pandemia que eu aprendo muito mais que essa troca. Então, eu aprendo muito mais numa conversa com você aqui na comunidade. Então, depois que eu aprendi que são comunidades, eu aprendi isso contigo, né? Naquela descoberta, naquela vez, eu acredito muito no poder de uma comunidade. Hoje eu olho para a comunidade e falo, cara, eu até arrepio. Cara, que poder que uma comunidade tem. É muito louco isso. Muito louco. Porque potencializa, né, gente? Potencializar conhecimento. Mas, ó, isso aí não é do Rondirei, não, ó. Veio daqui, ó. Ó, é pequenininho, tem só umas 1000 páginas. Quem quiser, tranquilo. Mas, cara, a comunidade tem um poder surreal, assim. Eu acho que
de novo, nós, seres humanos, somos seres de comunidades. Então, a gente precisa, né, se juntar com pessoas que estão com a mesma energia, com a mesma vibração, buscando as mesmas coisas, para a gente crescer. Não que a gente não se junte com outras pessoas. Mas quando você tem um objetivo, você quer masterizar alguma coisa, não tem como. É o exemplo que eu costumo dar. Se você quer abrir uma empresa, quer ser empreendedor, não adianta seus 5 melhores amigos serem concurseiros. Não vai dar certo. Você pode ter amigos que estão a fim de prestar concurso, mas quando você quiser falar dos seus sonhos, você vai precisar encontrar com outros empreendedores também para poder trocar uma ideia. E é assim que funciona, por isso que a gente está aqui. Acho que a gente até passou alguns minutinhos aqui. Mônica, foi incrível demais esse bate-papo, foi incrível demais, eu adorei. Acho que, né, depois de um ano, a gente poderia ter feito antes, mas enfim, agendas e tal. Nosso canal está sempre aberto aqui para receber você, tá? Sempre que tiver alguma coisa nova, se de repente um projeto bacana, algo que você quiser compartilhar, saiba que aqui você tem portas abertas para a gente ter esse bate-papo, porque realmente, né, é uma troca de aprendizados que é fantástica. Eu agradeço muito. Meu nome, em nome da Thalita, em nome de toda a nossa comunidade raiz aqui, a galera raiz. A gente ficou muito feliz de estar com você por aqui e bora para os próximos, né? E aí até aproveito para pedir para você deixar também sua mensagem final aí para o pessoal. Gente, ó, minha mensagem final é linkada, tá? Então, se você é D&D e ainda está naquela, eu sou de humanas, estou muito ligada em números, tem uma profissão aí que eu acho que vai bater na nossa porta em 2022, mas eu estou estudando isso, Rodney, junto com a área de analítica. Então, assim como nasceu a área de People Analytics, a área de People Analytics também será dividida. E lá fora, você está tendo acesso até mais rápido do que a gente. Eu acredito que Learn Analytics vai ser uma profissão aí que vai bater na nossa porta muito rápido. Porque acabar com aquela onda de indicadores que só indicam e a gente não faz nada. E a gente precisa trazer aí o Learn Analytics. Então, quem gosta ou ainda acha que números não é para a área de T&D, dá uma lida sobre Learn Analytics, que eu acho que é um taco aí para investir em 2022. Por fim, eu quero muito agradecer pelo espaço, para todo mundo que está presente. Eu vi um monte de amigos aqui que colocaram umas perguntas, não vai dar para responder. Agradeço bastante. Portas abertas lá no meu canal. Inclusive, lá no meu canal, Ron, toda terça-feira, 20 horas, tem um Momento T&D só com mulheres incríveis. Por que só com mulheres incríveis? Porque eu comecei a fazer uma reflexão e eu vi que eu tinha muita gente. Cadê as mulheres, né? E com base nisso, eu fiz meu convite para a Thalita, para ela ir também lá no meu canal do treinamento. A gente vai marcar a data e ela vai lá para a gente falar de T&D. Lá a gente fala de T&D como ecossistema mesmo, então é trazer esse olhar mais ampliado e sair um pouco de processo processo como operacional e fazer algo de maior impacto. Então a Thalita também é super convidada para ir lá, a gente vai falar no direct. E muito obrigada com a gente. Demais. Tenho certeza que a Thalita vai representar lá a nossa comunidade raiz aqui. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Se você gostou dessa live, encaminha, curte, marca o pessoal. Vou gravar ela aqui daqui a pouco. Marca o pessoal que você quer que assista essa live depois também. E, de novo, tragam ideias aqui. O Treinamento Raiz, ele nasceu com esse intuito de ser um espaço para compartilhar e trocar sobre a área de treinamento e desenvolvimento, para que a gente, como comunidade, possa crescer. Aquela história, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. A nossa ideia aqui é fazer com que cada vez mais as pessoas possam realmente causar impacto nas organizações e, causando impacto nas organizações, causa impacto na comunidade, na sociedade. A gente tem um mundo melhor para se viver. Conecte-se com a gente. Muito obrigado. Boa noite e... Quem veio lá da Ativo Insight, gente, segue aqui, Treinamento Raiz. Baixe. Segue a Moniquinha também aqui, ó. Tchau, que aqui gente. só tem papo cabeça. Valeu, Mônica. Abraço, até mais.